Quer chamar aqui o pastor Marcos Granconato pela derradeira vez? Pastor Marcos começou na quinta conferência teológica Sola Escritura a caminhar conosco na epístola de Judas. E hoje ele vai continuar falando da palavra de Deus. E eu quero convidar você a ter o seu coração aberto, voluntário, a ouvir a palavra de Deus nessa noite. A estar disposto a realmente aplicá-la à sua vida e sair daqui com resoluções, decisões sobre como proceder. Boa noite, irmãos. Uma honra conhecer aqui o lugar onde vocês se reúnem aqui, né, neste local. Eu só conheci lá o lugar da conferência e vocês estão de parabéns. É um lugar muito bonito, muito bem arrumado. A minha igreja é muito parecida com a igreja de vocês, no tamanho. Sou pastor de uma igreja também mais ou menos desse tamanho, talvez um pouquinho maior, mas não muito. E a nossa forma de culto não é muito diferente da de vocês também. Então eu estou me sentindo muito em casa aqui com vocês. Quero agradecer, antes que eu me esqueça, quero agradecer por toda a hospitalidade de vocês, todo o cuidado comigo. Vocês me cercaram de muita simpatia, muito afeto, muito cuidado. E eu me senti muito feliz em estar aqui com vocês. Nos últimos anos, eu não tenho saído muito, não tenho viajado muito para lugares distantes da minha casa. Isso porque eu fiquei doente há 3 anos atrás e a minha enfermidade ela se agravou e eu passei por 2 cirurgias, uma cirurgia de urgência e uma outra cirurgia para corrigir complicações da primeira cirurgia. Eu fiquei muito mal mesmo. Eu cheguei a pensar que eu não iria me recuperar e pensei que eu iria morrer. E depois que eu passei por essa fase, eu fiquei com muito medo de me afastar do meu lugar de segurança maior, onde estavam os meus médicos e os hospitais que me atendiam. Eu fiquei com muito medo de sair para longe. E por causa disso eu parei de viajar. Eu ficava só ali nas regiões próximas da minha casa, no máximo 1 ou 2 horas de distância. Tinha muito medo de sair para longe e estar num lugar distante, adoecer e não saber o que fazer, considerando que os médicos estavam longe. Então, para eu criar coragem novamente, superar toda o trauma que eu tive, demorou aí um bom tempo. Na realidade, essa é a segunda viagem mais longa que eu estou fazendo depois das minhas enfermidades. É a segunda. A primeira foi o ano passado em Fortaleza e agora aqui com vocês. Então, vocês são parte do plano de Deus para eu me recuperar do trauma das minhas enfermidades aí em anos passados. Joverci já vinha insistindo há tanto tempo para eu vir. E eu dizia sempre, não vou. Arrumava sempre uma desculpa lá, né, Joverci? Não vai dar. Mas, na verdade, eu tinha muito medo mesmo de me afastar. Mas o Senhor foi bom comigo nos últimos anos, me preservou, me guardou, me deu vida, e eu louvo a Ele por isso. O Senhor ouviu a minha voz, o meu clamor, como o pastor Joverci disse agora há pouco. Ele ouviu o meu clamor, no meio do medo, da escuridão, da morte iminente. Cheguei a me despedir da minha família, das minhas filhas, e em meio a toda essa preocupação, essa tristeza e as dores, né, da enfermidade, Ele me escutou por sua graça, me atendeu e hoje estou aqui com vocês somente pela graça dele
por nenhum outro motivo. Cada dia na minha vida é uma dádiva que Ele concede e eu aprendi a ter consciência mais clara disso, depois do que eu passei. Todos os dias da nossa vida são dádivas especiais dele, mas a minha consciência acerca disso se tornou mais clara depois que eu saí daquele hospital e pude desfrutar, estou podendo desfrutar de mais alguns anos de vida. Eu louvo a Deus por isso. Ok, irmãos, obrigado então pelo carinho de vocês. Obrigado, Joverci, pastor, pela confiança. Geralmente, quando eu viajo, eu falo só uma vez no dia. Você foi o único que me fez falar 4 ou 5. Então, se algum dia eu convidar você para ir para São Paulo, eu não terei nem um pouquinho de dó de você. Eu vou exigir o dobro. Vai ser uma jornada de estudos lá em São Paulo. Meus queridos, eu compartilhei com vocês, pela graça de nosso Senhor e pela força que Deus supre, eu compartilhei com vocês algumas considerações sobre a pequena e grande carta de Judas. É uma carta tão rica e é tão relevante, tão atual, que eu sempre me impressiono com ela e acredito que o pouquinho que nós caminhamos nela na conferência deu para os irmãos também perceberem a sua relevância e a sua atualidade. Eu, infelizmente, não consegui chegar até o versículo 13, como eu tinha mais ou menos prometido. Não deu tempo. Mas eu quero compartilhar com vocês, na carta de Judas, uma parte que vai se aproximando mais do final. Se os irmãos olharem, os irmãos poderão ver aí, num dos últimos parágrafos de Judas, os irmãos verão os versículos 20 a 23, e nesses versículos, os versículos 20 a 23, os irmãos poderão encontrar também mais uma tríade em Judas. Como Judas gosta de trabalhar com 3 elementos, sempre. Eu acho que deve ter algum aspecto, alguma relevância didática, mnemônica. Os meus sermões sempre eu divido em 3 partes, sempre. Você também, pastor? Eu não sei, nós aprendemos isso no seminário, né? Eu aprendi isso no seminário com o pastor Carlos Osvaldo, que é o autor dessa música que nós cantamos agora, né? Ó, louvai a Deus comigo. O pastor Davi Murk, também como professor de homilética, ele enfatiza essas divisões também. Então, na minha igreja, geralmente os meus sermões são sempre divididos em 3 partes. Então, Judas me ajudou muito, porque Judas tem várias tríades. E aqui nos versículos 20 a 23, nós encontramos mais uma tríade em Judas. E essas coisas que eu estou falando para vocês, não são coisas que nós enxergamos no texto porque nós queremos enxergar. Não. Elas realmente estão aqui. E os comentaristas bíblicos, grandes comentaristas, pessoas que realmente conhecem a palavra de Deus em profundidade, essas pessoas percebem isso. Percebem que realmente a carta de Judas trabalha com essas tríades, com esses blocos em que ele apresenta 3 elementos. E se os irmãos olharem os versículos 20 a 23, poderão enxergar aqui sim uma tríade. E o que nós temos aqui, nos versículos 20, 21, 22 e 23, é uma tríade de imperativos. Observe, o texto diz assim, versículo 20: Vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo, guardai-vos no amor de Deus. Esse é o primeiro imperativo. Nós temos aqui um imperativo dirigido aos crentes comuns, aos leitores. Guardai-vos no amor de Deus. E ele prossegue: esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Versículo 22. E compadecei-vos de alguns que estão na dúvida, salvai-os, arrebatando-os do fogo.
nós temos aqui um segundo imperativo. Compadeçam-se dos que estão na dúvida. E aí o texto prossegue. Quanto a outros, sede também compassivos em temor, detestando até a roupa contaminada pela carne. Há aqui um terceiro imperativo. Sede também compassivos em temor. E esses imperativos, eles são relacionados a grupos diferentes. O primeiro imperativo diz respeito à nossa vida particular. O primeiro imperativo é relacionado ao modo como eu devo viver. O segundo imperativo é relacionado às pessoas que tinham sido afetadas pelos falsos mestres e que estavam na dúvida. E o terceiro imperativo é relacionado a outros, que não são nem as pessoas a quem Judas escreve, e nem os que estavam na dúvida. É um terceiro grupo. Quem são então esses outros que ele menciona aqui? Tudo indica que esses outros são os próprios falsos mestres. Então, se nós olharmos o texto dessa perspectiva, nós veremos aqui que os imperativos se relacionam à nossa vida particular, como crentes que somos, há um imperativo relacionado à nossa vida particular, como crentes que nós somos, há um imperativo relacionado àquelas pessoas que estão sendo afetadas por falsos mestres e estão na dúvida, e há um imperativo relacionado ao modo como devemos tratar os falsos mestres. Vamos então olhar esses três imperativos aqui. Observe então com atenção. Veja aí no versículo 20 como a linguagem de Judas aqui nesse ponto se torna novamente uma linguagem branda. Veja o que ele diz. Vós, porém, é um contraste que vem aqui. Se vocês olharem o versículo 19, verão que Judas falou deles, de outras pessoas. Agora ele vai falar sobre os amados. Ele disse acerca deles, dos outros, de um grupo estranho ao qual ele se refere sempre, os falsos mestres. Ele disse que eles promovem divisões, no versículo 19. Eles são sensuais, ou seja, são pessoas voltadas para os instintos naturais, são pessoas psíquicas. Essa era a linguagem usada. São pessoas psíquicas, voltadas para os instintos naturais, são pessoas naturais, que não têm a influência do Espírito Santo sobre elas. O texto sagrado, a linguagem paulina e a linguagem de Judas é a seguinte, ele chama essas pessoas de pessoas psíquicas. Os psíquicos são pessoas diferentes dos pneumáticos. Os psíquicos são pessoas naturais, não têm compreensão das coisas de Deus. Já os pneumáticos são pessoas que estão sob a influência do Espírito Santo. Então, ele diz que os falsos mestres promovem divisões, eles fazem com que a igreja tenha partidos, eles implantam divisões dentro da igreja, diz o texto, eles são sensuais, são pessoas sem uma percepção espiritual profunda, e a razão disso vem a seguir quando o texto diz que eles não têm o Espírito, é uma tríade aqui também. Eles não têm o Espírito Santo, não são crentes, porque se alguém não tem o Espírito de Cristo, este tal não é dele, diz o apóstolo Paulo. Então os falsos mestres são homens naturais, como diz o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, eles promovem divisões, eles não têm o Espírito Santo, mas o versículo 20 faz um contraste com eles. O versículo 20 diz assim, vós, porém. O que significa? Isso significa que agora ele vai falar acerca de um outro grupo. E que grupo é esse? Os santos, os salvos, nós. Nós que não promovemos divisões, nós que não somos psíquicos, não somos homens naturais com uma mente natural, voltada somente para as coisas deste mundo, voltada somente para conceitos mundanos, nós que temos o Espírito Santo,
É para esse grupo agora que ele vai falar diretamente. Então ele diz: vós, porém, amados. E aí, na sequência desse texto, os irmãos vão perceber que existem alguns verbos aqui que estão no gerúndio aqui no texto em português. O texto diz: edificando-vos, orando, esperando. O que esses gerúndios aqui no texto querem dizer? Bem, prestem muita atenção. Existe uma ordem aqui no centro desses versículos, os versículos 20 e 21. Acompanhem para você não se perder, para não ficar confuso. E essa ordem é a seguinte: guardai-vos no amor de Deus. E o que são, então, esses gerúndios que estão aqui em volta dessa ordem? A ordem diz: guardai-vos no amor de Deus. E os gerúndios são edificando-vos, orando, esperando. Esses gerúndios estão mostrando como você pode se guardar no amor de Deus. E isso é muito importante saber. Como é que nós podemos nos guardar no amor de Deus? Aí você pode perguntar assim: mas espera aí, pastor Marcos, como assim? Como assim me guardar no amor de Deus? Eu não preciso fazer isso. O amor de Deus é incondicional. Ele me ama sem que eu tenha que fazer nada. E isso é verdade. Você vai dizer para mim: pastor Marcos, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Eu não preciso me esforçar para ser amado por Deus. Eu não preciso cumprir certas coisas, certas regras para que Deus me ame. O amor dele é incondicional, nem altura, nem profundidade, nem largura, nem vida, nem morte, nem anjo, nem nada. Nada no universo pode me separar dele. Como você está dizendo que eu devo trabalhar para me guardar no amor de Deus? De fato, tudo isso que eu mencionei agora e que você pode pensar, tudo isso está correto. Nada pode nos separar do amor de Deus. O Senhor nos ama incondicionalmente. O Senhor me ama quando eu falho? Sim. O Senhor me ama quando eu desobedeço a sua palavra? Ele me ama? Sim, Ele me ama. Ele é como um pai lidando com o seu filho. Eu continuo amando as minhas filhas mesmo quando elas são desobedientes. Eu continuo amando as minhas filhas mesmo quando elas não fazem aquilo que é a minha vontade. Mas o que Judas está dizendo aqui, o que Judas está apontando aqui, é algo relacionado a um amor marcado por comunhão intensa, ternura, afinidade. Ele está falando sobre o desfrute do amor de Deus, do seu amor pacífico, sereno. Deus nos ama quando Ele nos disciplina também. Mas Judas está falando aqui do amor de Deus não disciplinando alguém, mas do seu amor marcado por ternura, por afeto, por paz. É isso, é acerca desse amor que ele está falando. Quando eu disciplino minhas filhas, ou quando eu as disciplinava, isso era um gesto de amor, mas era um gesto de amor severo. Um gesto de amor marcado por dureza. Um gesto de amor marcado por severidade. Aqui Judas está falando de um amor de Deus livre da disciplina, livre da sua vara, livre do seu castigo, o castigo que com o qual ele muitas vezes visita os cristãos, os seus filhos. Ele está dizendo: olha, guardem-se nesse amor terno, doce, sereno de Deus. Guardem-se nesse amor. Desfrutem desse amor marcado por serenidade, por docilidade, por um afeto que vocês poderão sentir dele na vida de vocês. Guardem-se nesse amor, porque é possível o crente se afastar desse tipo de amor. É possível o crente fazer coisas que façam com que ele caia no desagrado de Deus. E aí ele vai provar o amor de Deus de outro jeito. Aí ele vai provar o amor de Deus
na sua disciplina, no uso da vara que Deus traz sobre a pessoa, numa forma de tratamento que é severa. E Judas está dizendo para os seus leitores, olha, não, eu quero que vocês se guardem naquele amor terno, dócil, brando e sereno de Deus. Todos nós queremos nos guardar nesse amor. Como? Como nós podemos nos guardar nesse amor? Dócil, sereno, pacífico do Senhor. Judas explica. Em primeiro lugar, ele diz, edificando-vos na vossa fé santíssima. Como eu posso me guardar no amor de Deus? Em primeiro lugar, edificando a minha vida na fé santíssima. Para que eu seja guardado no amor de Deus, eu tenho que conhecer a fé santíssima. E a fé santíssima, como nós aprendemos na conferência, não é aquela fé subjetiva, aquela confiança em Deus, não é isso. Isso é importante, é claro, mas não é disso que Judas fala aqui. A fé santíssima é o conjunto de doutrinas que o Senhor entregou a nós através do ministério dos apóstolos. Judas está dizendo, se vocês quiserem se guardar no amor de Deus, no seu amor sereno, no seu amor doce, no seu amor amigo, se vocês quiserem se guardar nisso, vocês têm que construir a vida de vocês sobre o alicerce da sã doutrina. O crente, para ser edificado e permanecer desfrutando do amor dócil de Deus, ele precisa conhecer a sã doutrina. Não há crescimento, não há edificação, não há como se manter no amor de Deus sem conhecer essas coisas. É muito interessante observar os falsos mestres, porque os falsos mestres, eles são frontalmente contra isso. Os falsos mestres sempre dizem o seguinte, a letra mata, se você estudar é pecado. É o que o falso mestre fala. Eu conheço vários crentes que quiseram fazer um curso de teologia para conhecer melhor a fé que foi entregue aos santos, e os seus pastores se aproximaram dessas pessoas e disseram, olha, cuidado. Por quê? Porque isso aí é perigoso. Você estudar a sã doutrina é algo perigoso. Isso pode fazer mal para você. Porque a letra, eles usam esse versículo, eles dizem, a letra mata. O conhecimento pode destruir a sua vida espiritual. Você tem que abandonar o estudo e você deve esperar que Deus fale diretamente com você. Porque se você estudar, isso vai matar a sua vida espiritual. E fazem isso. Usam esse versículo, a letra mata, de uma forma distorcida. Quando a Bíblia fala que a letra mata, não está dizendo que o estudo mata. Quando a Bíblia diz que a letra mata, está dizendo que a lei de Moisés, que é a letra, a lei de Moisés mata. Se você tentar ser justificado pela observância da lei de Moisés, que é a letra, você vai morrer, você não vai viver. Você será condenado, você não viverá. Por isso o apóstolo Paulo diz a letra mata. Não é o estudo que mata, mas a letra da lei. É isso que destrói, é isso que mata. Quem confia que será salvo porque observa os ditames da lei, essa pessoa morrerá. Mas quanto ao estudo da palavra de Deus, o estudo da palavra de Deus, conforme nós aprendemos aqui em Judas, esse estudo é importante. Por quê? Porque eu adquiro um conhecimento maior da fé que foi entregue aos santos. Eu adquiro um conhecimento maior da revelação de Deus em sua palavra. E isso faz com que a minha vida se robusteça. Eu seja edificado nessa fé santíssima. E me edificando nessa fé santíssima, eu me mantenho no amor dócil e sereno de Deus. Todos nós queremos desfrutar desse amor dócil e sereno. Como? Conhecendo a sã doutrina e edificando a nossa vida sobre ela. Se você não estuda a palavra de Deus, não vem à igreja, não aprende a sã doutrina através das exposições da palavra de Deus feitas aqui, se você não busca o pleno conhecimento daquilo que nos foi revelado,
Se você não se preocupa com essas coisas, se você acha que essas coisas são coisas que não têm importância nenhuma, são coisas para teólogos, dificilmente você será edificado na sua vida cristã. Você se manterá como uma criança, fará coisas erradas e se afastará do amor de Deus. Para se manter no amor de Deus, desse amor dócil, amigo, sereno, é necessário ser edificado na fé santíssima. É necessário estudar a sua palavra. É necessário conhecer a revelação de Deus dada aos homens. É necessário se aprofundar nisso. É necessário obter aquilo que Paulo chamava de o pleno conhecimento. Ele chamava de o epignosis, essa era a palavra que Paulo usava. O epignosis, o pleno conhecimento de Deus na sua palavra. Obtendo isso, então sim, eu vou ser edificado na minha vida cristã. E isso vai evitar com que eu me afaste do amor doce, paterno e sereno de Deus. Não se aproxime de igrejas que não têm isso. Se você vai a alguma igreja e lá tem 1h30 de cânticos e 5 minutos de exposição bíblica, você está no lugar errado. Não fique ali. Não perca tempo com isso. Se você vai num congresso e nesse congresso tem de tudo, menos pregação bíblica, se afaste disso. Esse congresso não serve para nada. Se você vai num evento e tem lá cura, libertação, louvor, um monte de coisas, e não existe a exposição da sã doutrina, a profunda exposição da fé que foi entregue aos santos, não tem isso, então você não vai ganhar absolutamente nada estando nesse congresso, nesse evento. Nada. O que edifica o crente é a construção da vida sobre a fé santíssima que foi entregue ao povo de Deus. Longe disso, nós não cresceremos e nos afastaremos do seu amor doce, paterno, amigo e sereno. Se os irmãos olharem na sequência aí, o texto diz: edificando-vos na vossa fé santíssima. Essa é uma forma de se manter dentro desse amor. A segunda maneira, orando no Espírito Santo. Como assim? Alguns dizem que orar no Espírito Santo é orar em línguas. Hã? Então é você ficar pronunciando sílabas desconexas. Bala, bala, bala. Isso é orar no Espírito Santo. A igreja evangélica brasileira é assim. Você falar sobre orar no Espírito Santo, orar no Espírito Santo é você orar, é você pronunciar sílabas desconexas, que não tem sentido nenhum, que não transmitem nada. Dizem, isso é orar no Espírito. Judas nem de longe pensa nisso aqui. Judas nem de longe sugere essa ideia de que isso aqui é orar em línguas, não. Quando ele fala que nós devemos orar no Espírito Santo, isso significa que nós devemos nas nossas orações, nós devemos fazer as nossas orações numa comunhão intensa com o Espírito Santo de Deus, próximos dele. Eu vou me aproximar do Espírito de Deus e na força que ele supre, eu vou orar. Eu vou na comunhão que eu tenho com o Espírito Santo, na proximidade com ele, desfrutando dos seus impulsos. Eu vou orar a Deus, movido por ele, debaixo da sua autoridade, debaixo do seu querer, eu vou orar no Espírito Santo. E aí o texto diz, guardai-vos no amor de Deus, que é o imperativo, e finalmente diz, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. De que outra forma eu me guardo no amor de Deus, nutrindo a esperança de vida eterna? Se eu quiser me guardar no amor sereno de Deus, eu preciso colocar isso em andamento. Edificar a minha vida na fé santíssima, orar no Espírito Santo, movido por ele, dependendo dele, e esperar a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo. Fazendo essas três coisas, eu vou me guardar no amor de Deus. Isso é importante para nós? É importante para nós. Qual crente não quer se guardar no amor de Deus? Todos nós queremos. Todos nós queremos nos guardar no amor dele, nesse amor dócil, nesse amor sereno, nesse amor amigo.
Nenhum de nós quer se afastar da intimidade com Deus, ficar longe do desfrute de uma comunhão íntima com Ele. Então Judas ensina como fazer isso. Olha, há um meio de você se manter nesse amor sereno, doce, paterno e amigo. Edifique-se na fé santíssima. Ore no Espírito Santo e espere ardentemente a salvação em Cristo para a vida eterna. Fazendo essas coisas, vocês vão se guardar no amor de Deus. Essa orientação é uma orientação para os crentes em relação à sua vida particular. Você quer se preocupar com a sua vida cristã em particular? Se preocupe com essas coisas. Você pode avaliar a qualidade da sua vida espiritual a partir dessas coisas. Você pode dizer, será que eu sou um bom crente? É simples. É simples saber se você é um bom crente. Eu tenho edificado a minha vida na sã doutrina, ou a sã doutrina nem me interessa. Eu tenho orado no Espírito Santo, movido pelo Espírito Santo, na dependência do Espírito Santo, ou minha vida de oração não existe. Eu tenho nutrido no meu coração a esperança da vinda do Senhor e da vida com Ele para sempre, ou essa esperança desapareceu da minha cabeça há muito tempo. Olhando para esses três elementos, você poderá avaliar a qualidade da sua vida cristã. Há crentes que não oram, há crentes que não buscam o conhecimento da sã doutrina, e há crentes que nem de longe esperam a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo. E esses crentes, não importa o que façam, vivem vidas cristãs fracas, erradas. A única maneira de eu me guardar no amor de Deus é observando essas coisas, edificando-me na fé santíssima, orando no Espírito e esperando a misericórdia do Senhor Jesus para a vida eterna. Sem isso, a minha vida cristã será um fracasso. Então Judas dá essa orientação. Essa orientação relacionada à saúde espiritual de cada um de nós. Temos que nos preocupar com essas coisas. Temos que avaliar nossa vida espiritual a partir dessas coisas. Temos que olhar para nós e perguntarmos se essas coisas estão presentes em nós. Nós temos sido assim? Esses três fatores descrevem a nossa vida cristã? Nós temos tido esses elementos em nós? E assim temos sido guardados no amor de Deus ou não? É perfeitamente possível cada um a se avaliar. Judas apontou esses três elementos. Judas apontou essas três formas de agir, com esse objetivo, com o objetivo de que nós nos guardássemos no amor de Deus. Assim, agindo dessa maneira, nós estaremos prontos para enfrentar os falsos mestres, os enganos que nos cercam, os apelos que fazem para que nós nos desviemos da verdade. Se nós observarmos essas três orientações, nós seremos guardados no seu amor e não seremos enganados com facilidade. Como é triste ver a igreja evangélica seguindo todo tipo de lixo que aparece por aí. Por que isso acontece? Porque quando aparece um falso profeta gritando, berrando, dizendo coisas absurdas, desvios tão grandes, as multidões de evangélicos, multidões, milhares, milhões de pessoas correm atrás desses homens. Por que isso é assim? É muito simples. A grande maioria dos que se dizem evangélicos não observam essas coisas. Não são pessoas que se edificam na fé santíssima, que oram no Espírito Santo e que esperam a misericórdia do Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. E não tendo essas coisas, essas pessoas não conseguem se guardar no amor de Deus. Mas há um segundo imperativo. E o segundo imperativo está no versículo 22. Veja o que diz. O texto diz que eu não tenho que me preocupar somente comigo. É muito curioso ver isso. Nós não podemos nos preocupar somente conosco mesmos. Nós temos que ter uma preocupação com outras pessoas também. E o versículo 22 fala sobre essa preocupação com outras pessoas. É o segundo imperativo. O texto diz,
compadecei-vos de alguns que estão na dúvida. Quem são essas pessoas? Judas tem em mente aqui as pessoas da igreja que estavam sendo confundidas pelas doutrinas falsas dos mestres enganosos. Os mestres enganosos tinham instilado as suas mentiras na mente de várias pessoas da igreja. E várias pessoas da igreja estavam na dúvida. Será que isso que esse homem falou é verdade? Será que essas doutrinas estranhas que esse homem está dizendo com tanta convicção, com tanta certeza, será que essas doutrinas que ele afirma, ou que eles afirmam com tanta força, será que essas doutrinas são verdadeiras? Será que nós realmente podemos seguir nessa direção? Será que isso é realmente cristianismo? Quando Judas se lembra dessas pessoas da igreja, que já estavam sendo levadas para o erro, ele olha para os crentes que estavam firmes e diz aos crentes: tenham compaixão dessas pessoas. Tenham compaixão dessas pessoas que estão na dúvida, porque elas podem sofrer consequências terríveis caso elas permaneçam na dúvida. Se elas forem levadas por esses homens, elas poderão sofrer danos terríveis em suas vidas. O texto diz: salvai-os, arrebatando-os do fogo. E na linguagem das epístolas gerais, fogo muitas vezes pode significar sofrimento nesta vida. As pessoas que seguem os falsos mestres, os nossos irmãos em Cristo que foram enganados por falsos mestres que surgiram por aí e que são levados por eles, essas pessoas estão em perigo. É perigoso seguir um falso mestre. Essas pessoas precisam da nossa compaixão e precisam ser salvas, sendo arrebatadas das consequências horríveis que o ensino falso pode trazer. Queridos, eu tive um irmão na fé, um amigo meu, dos tempos em que eu era solteiro, e esse homem, ele começou a se deixar levar por doutrinas falsas. Na época, era novidade ainda. Hoje em dia é mais comum. Mas ele começou a acreditar numa moça falsa mestra que dizia que o crente não precisa tomar remédio. Já viram isso? Já viram esse tipo de doutrina? Talvez vocês não tenham ouvido falar muito, porque os resultados dessa doutrina foram terríveis. Muita gente morreu por causa disso. Mas diziam na época o seguinte: olha, o crente não precisa tomar remédios. Por quê? Porque a Bíblia diz, em Isaías 53, que ele levou sobre si as nossas enfermidades. Acredite se quiser. Ele levou sobre si as nossas enfermidades. Então, nós não precisamos tomar remédio nenhum, porque o crente não tem que ficar doente. E se o crente ficar doente, isso é obra do diabo. E em vez então de tomar remédio, ele tem que repreender o diabo, ele tem que repreender o espírito da doença que está nele. E se ele repreender o espírito da doença que está nele, e repreender o diabo, os demônios que estão deixando ele ficar doente, ele vai ser curado. E se ele tomar remédio, isso é falta de fé. Porque ele não está crendo que ele tomou sobre si as nossas enfermidades. E esse meu amigo, ouvindo essas doutrinas, ficou na dúvida. Será que é verdade? Será que não é? E aconteceu dele adoecer. Ele adoeceu de uma virose e começou a vomitar. Vomitar. E ele tinha remédios. Era muito fácil resolver o problema. Bastava tomar alguns remédios. Mas não vou tomar remédios. Eu vou repreender a doença. E ficou repreendendo a doença. E repreendendo a doença. E as horas passando, ele repreendendo a doença. E o seu corpo começou a desidratar, ele repreendendo a doença. E não estava funcionando repreender a doença. Você pode repreender a doença quando você quiser. E ele ficando mal, repreendendo, e nada acontecia.
Então ele pediu socorro. Chegou um tempo que ele falou assim, não, não tenho fé suficiente, me levem para o hospital. Levaram ele para o hospital. E chegou ao hospital. Irmãos, que pena. 33 anos de idade. Chegou ao hospital. Quando os médicos foram socorrê-lo, ele já estava totalmente desidratado. Teve uma parada cardíaca, lá em Atibaia. Teve uma parada cardíaca e morreu aos 33 anos de idade. Vítima de falsos mestres. O diabo é assassino. E ele usa os seus servos para matar pessoas. E ele matou aquele moço, 33 anos, a esposa grávida de 8 meses. Ele matou aquele moço através do ensino de um falso mestre. Judas diz, eu sei o perigo dessas pessoas. Eu sei que o falso mestre não é apenas alguém que mexe com a cabeça da gente, que mexe com as doutrinas. Não, o falso mestre, ele mexe com a cabeça a fim de destruir a vida. Doutrinas falsas produzem prejuízos terríveis na vida. E aquele moço foi uma vítima fatal disso. Por isso, a palavra de Deus coloca sobre a igreja verdadeira, que somos nós, a palavra de Deus coloca uma responsabilidade muito grande. Qual é a responsabilidade? Compadecei-vos dos que estão na dúvida. Tenham misericórdia dessas pessoas. Nós muitas vezes atacamos essas pessoas. Nós criticamos, brigamos com elas. Ofendemos essas pessoas que estão na dúvida, quando na realidade temos que ter compaixão delas. Compaixão delas, porque elas podem ser conduzidas por um caminho de destruição. O texto diz, salvai-os, arrebatando-os do fogo. Esse meu amigo, ele não foi admoestado corretamente. Talvez faltou alguém ser mais firme com ele, ter mais compaixão dele, e ele se deixou levar. E o resultado disso foi a morte. Nunca brinque com um falso mestre. Nunca brinque com uma doutrina falsa. A doutrina falsa destrói. Destrói lares, destrói casamentos. A doutrina falsa destrói vidas. Eu me lembro que uma vez, muitos anos atrás, eu estava na minha igreja, minha atual igreja, estou na minha igreja há 21 anos. Eu estava nessa minha igreja e chegou um moço e começou a frequentar a minha igreja. Um jovem interessado, bastante interessado nas coisas de Deus. E ele, numa certa altura do seu tempo de frequência ali, ele disse o seguinte para mim, Pastor Marcos, eu quero me tornar membro aqui da sua igreja, mas eu preciso lhe fazer uma pergunta. Ok. Tire a sua dúvida antes de se tornar membro. Ele disse, olha, eu gosto da igreja aqui de vocês, mas eu também gosto de ir numa igreja onde existe ali quebras de maldição, algumas cerimônias em que a gente passa por uma fogueira santa de Israel, e pisamos lá em umas coisas de sal grosso, nós pisamos ali, e levamos pétalas de rosa, e libertação, e tudo mais. E você gosta dessas coisas? Eu gosto, eu acho que Deus atua nesse meio. Se eu for membro aqui, e eu for um domingo aqui, um domingo lá, pode ser ou não? Eu disse a ele, olha, se você for membro aqui e eu descobrir que você está indo na fogueira santa ou coisa que o valha, eu terei que levar o seu caso diante da assembleia e você será expulso da igreja por feitiçaria. Porque isso para onde você vai não é uma igreja. Isso é uma casa de feiticeiros. A gente não é crente. Onde você aprendeu isso? Onde você aprendeu que essas práticas são cristãs? Isso é feitiçaria. Se eu souber que uma ovelha minha está indo nesses lugares,
E essa pessoa será disciplinada, será orientada, disciplinada por prática de feitiçaria. Irmãos, ele nunca mais voltou. Nunca mais? Minto. Ele voltou sim. Ele voltou há mais ou menos 3 anos atrás. Ele voltou. Ele chegou na minha igreja, sentou-se ali, assistiu os cultos. No final, ele me procurou e disse: pastor, o senhor lembra de mim? Eu lembro de você. Falei assim: eu vim aqui hoje, eu vim te pedir perdão. Por quê? O que você fez para mim? Não, eu não fiz nada para o senhor. Eu simplesmente não escutei a sua admoestação. E eu fui para aquele meio de feiticeiros. E sabe o que aconteceu comigo? Eu perdi todos os meus bens, arrancaram tudo de mim. Arrancaram a minha casa, arrancaram os meus móveis, arrancaram o meu carro, destruíram tudo, acabaram com tudo o que eu tinha, tudo. Eu estou morando na rua, ele disse. A minha esposa, não suportando essa situação, me abandonou. Eu passei tanto nervoso, eu passei tanto sofrimento que eu adquiri uma espécie de diabetes. Hoje estou doente e os meus dentes estão caindo. É assim que eu estou. A minha vida está totalmente destruída. E eu vim aqui hoje para dizer para o senhor: me perdoe por não ter escutado o que o senhor me falou. Me perdoe. Irmãos, não brinquem com os falsos mestres. Eles destroem, eles matam. Se você está indo nessa direção, fuja enquanto há tempo. Porque o falso mestre não tem piedade. Ele é uma fera terrível. Ele vai arrancar tudo que puder de você. Vai acabar com a sua vida, com a sua família, com a sua saúde, com tudo que você tem. Por isso, Judas diz no versículo 22, compadecei-vos de alguns que estão na dúvida. Tenham misericórdia dessas pessoas. Salvem essas pessoas. Arrebatem essas pessoas do fogo. Porque se elas continuarem seguindo os falsos mestres, suas vidas serão totalmente destruídas. Como ser um bom crente? Judas vai nos ensinando aqui. Guardem-se no amor de Deus. E nós já aprendemos como fazer isso. Como ser um bom crente? Compadeçam-se dos que estão na dúvida, dos que estão sendo levados. Tenham misericórdia dessas pessoas. Se aproximem delas e alertem essas pessoas. Porque senão elas terão suas vidas destruídas. E Judas então pronuncia uma última orientação. Ele diz: quanto a outros, e agora esses outros são os falsos mestres. Como é que nós sabemos? Que é o único grupo que sobrou. Nós temos os crentes que estão firmes, que devem se guardar no amor de Deus. Temos os crentes que estão na dúvida, que devem ser alertados e admoestados. E agora nós temos os outros. Quem são os outros? Só um grupo sobrou. Os falsos mestres que tinham se infiltrado na igreja. E o texto diz o quê? Quanto a outros, sede também compassivos. Note, é para você ofender o falso mestre? É para ofender? Não. É para xingá-lo, agredi-lo? É para fazer isso? Não. Ele diz, olha, sejam compassivos. Tenham piedade, tenham dó dessa pessoa. O falso mestre, em última análise, é um ser humano. É a imagem e semelhança de Deus. Ele também foi enganado. Ele também é vítima do pecado, do diabo, do engano. O texto diz, sejam compassivos, mas vejam, sejam compassivos em temor. Como assim? Tentem alertar essas pessoas, mas sejam cuidadosos. Porque o falso mestre, ele é um lobo. Cuidado. Tenha pena dele.
mas tenha pena dele em temor. Imagine que você vê um lobo ferido e você vai ajudá-lo. Como é que você ajuda um lobo ferido? Você abraça ele? Você abraça o lobo ferido? Eu não faria isso. Você vê uma cobra ferida. Você abraça uma cobra ferida? Melhor não, hein? Seja compassivo, como diz o texto, seja compassivo com temor. Eu vou me aproximar desse homem, se for necessário, se eu tiver oportunidade, e eu vou ter compaixão dele, mas com o pé atrás. Eu vou falar com ele, mas com o pé atrás. Eu vou estar perto dele, mas com cuidado, porque eu sei que é um lobo. Eu sei que é um lobo, precisa da minha compaixão, é verdade, mas eu sei que ele morde. Eu sei que ele pode tentar me seduzir com suas mentiras. Eu sei que ele pode tentar me levar com seus enganos. O falso mestre é hábil nessas coisas. O falso mestre tem argumentos. O falso mestre, ele sabe induzir e enganar as pessoas. Ele sabe aliciar as pessoas. Ele sabe mexer com os sentimentos das pessoas. Ele sabe conduzi-las, influenciá-las. Então, se eu vou me aproximar dele, eu tenho que me aproximar como alguém que se aproxima de um lobo ferido. Eu vou ter compaixão, diz o texto, mas tenham compaixão em temor. É como um pastor amigo nosso lá de Atibaia, que certa vez viu um cachorro no lago. O cachorro estava no lago, se afogando. Ele então entrou no lago para tirar o cachorro. Imagine o que um cachorro se afogando não faz. Tocar num cachorro que está se afogando é perigoso. Ele, no seu desespero, pode arranhar você, pode morder você. Então, esse meu amigo, ele teve que se aproximar desse cachorro com compaixão, mas com temor. Eu vou me aproximar, eu sei que ele está sofrendo, eu sei que ele está se afogando, mas eu vou me aproximar dele com temor, porque eu sei também que se eu me aproximar demais, ele vai me machucar. Eu terei prejuízo se eu me aproximar demais. É assim que deve ser a nossa postura em relação aos falsos mestres. Eu vou ser compassivo com temor. E mais, eu não vou ser compassivo somente ser compassivo com temor. Eu também tenho que nutrir no meu coração um rancor. Rancor? Sim. Mas crente pode ter rancor? Pode. Eu pensei que não podia, mas pode. Pode. Você tem que ter um rancor dentro de você. Um rancor muito forte. Um rancor muito intenso. Você não pode perder nunca esse rancor. O texto diz aqui, detestando. Vejam a força desse verbo. Detestando até a roupa contaminada pela carne. Aqui Judas usa uma linguagem levítica para se referir a tudo que é impuro. Ele diz, vocês têm que nutrir no coração de vocês um ódio. Um ódio? Sim. Vocês têm que nutrir no coração de vocês um detestar. Vocês têm que detestar tudo o que é sujo. Tudo. É incrível como os crentes não estão mais detestando o que é sujo. Os crentes veem o que é sujo e não detestam. Pelo contrário, acham normal, não sentem indignação nenhuma, veem o que é sujo e muitas vezes até acham engraçado, comum, como se essas coisas não houvesse nada de errado com elas. Mas Judas diz o seguinte, olha, quando vocês se aproximarem dos falsos mestres, se aproximem com temor e com ódio. Como? Aproximem-se deles com compaixão. Compaixão deles.
Vocês têm que se aproximar dos falsos mestres tendo compaixão por essas pessoas. Mas lembrem-se, essa compaixão tem que ser acompanhada por temor e ódio. Vocês devem ter medo de serem conduzidos e ódio de tudo que é sujo que eles ensinam. Agindo assim, vocês serão crentes maduros de verdade. Como então o crente do século 21 deve se comportar diante desse cenário tão triste que está ao nosso redor? Tantos falsos mestres. Você liga a televisão, é um falso mestre atrás do outro. O tempo todo. Eu canso de ver em São Paulo, não sei se aqui os canais de televisão aqui também tem isso, mas eu canso de ver em São Paulo todos os canais com falsos mestres, de todos os segmentos religiosos, ensinando mentiras, destruindo vidas. Como nós, os crentes, devemos agir diante de um cenário assim? Judas explica dizendo: cuidem de vocês mesmos, guardem-se no amor de Deus, fazendo aquilo que Judas menciona aqui. O que mais? Tenham misericórdia dos que estão sendo conduzidos e levados por eles, dos que estão oscilando. Tenham misericórdia, porque essas pessoas terão suas vidas destruídas. Hajam assim, tenham compaixão no coração diante dessas pessoas. Alertem essas pessoas para que vocês possam livrá-las da desgraça que virá sobre elas se elas seguirem os falsos mestres. Em terceiro lugar, olhem para os falsos mestres com compaixão, mas se aproximem deles, se for necessário, com temor e ódio. Façam isso. E fazendo assim, vocês viverão a vida cristã na presente era, tão cheia de ameaças, de modo equilibrado e de modo correto. É assim que o crente maduro vive. Esse é o modo de viver do crente maduro numa época como a nossa, tão cheia de mentiras. É seguindo esses 3 imperativos de Judas. Obedecendo os 3 imperativos de Judas, nós sobreviveremos aos ataques e aos perigos que nos cercam na presente geração. Vamos orar a Deus para que Ele nos ajude a observar esses 3 imperativos. Senhor Deus, nós queremos agradecer porque a Sua palavra nos orienta a como agir. Se não fosse a Sua palavra, não saberíamos o que fazer. Mas a Sua palavra é sábia, é uma bússola e nos mostra a direção. Por isso, ó Deus, nós pedimos que o Senhor nos ajude a obedecer o que ela ensina. Que, olhando para nós mesmos, nós nos guardemos no Seu amor, edificando a nossa vida na fé santíssima, orando no Espírito Santo e esperando a salvação que há de se manifestar em Cristo. Ajuda-nos a cuidarmos de nós mesmos, fazendo isso, guardando-nos no Seu amor. Pedimos também que o Senhor nos ajude em relação ao trato com aqueles que estão na dúvida, que tenhamos misericórdia deles, compaixão deles, e que os tiremos desses caminhos perigosos, ó Deus, que levam à destruição, que levam à ruína. Que nós tenhamos pena, compaixão, misericórdia dessas pessoas e as ajudemos a sair do caminho mau. E também nos dá sabedoria para lidar com os falsos mestres, ó Deus. Que nós também tenhamos compaixão deles, mas com temor. Com temor diante dos seus ataques, das suas ameaças. E também odiando todo tipo de impureza que eles promovem. Ajuda-nos a desenvolver essas coisas na nossa vida cristã. Vivemos em tempos difíceis, ó Deus. E temos que saber lidar com essas situações todas que se apresentam diante de nós o tempo todo. Dá-nos sabedoria para colocarmos em prática essas orientações de Judas, num tempo em que elas são tão necessárias. Nós pedimos por isso, pedimos por esta igreja, que o Senhor capacite todos aqui a fazerem assim. Nós suplicamos essas bênçãos em nome de Jesus. Amém. Pastor?